Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão passando? Vamos fazer mais um estudo da obra A Gênese. É um prazer estar com todos. Antes do preparo da obra Tempo para o Entendimento, de Francisco Cipriano e Irmã Germana, a psicografia de Celi Durão. O tema é aprendizado. Hoje quero lhes falar sobre aprendizado. Nascemos trazendo experiências de vidas anteriores, que ficam latentes em nossos espíritos. É necessário que reaprendamos, pois nos foi dada uma nova vida. Os resquícios das vidas passadas podem influenciar nos comportamentos, mas nunca viveremos a vida anterior. Portanto, meus queridos, acordem, revejam suas atitudes, mudem, procurem aumentar seus conhecimentos, estudem, leiam, ouçam, principalmente suas vozes anteriores. A vida é a grande mestra. Aprendemos com os animais, repetimos o que ouvimos, tiramos lições da natureza. O índio, aculturado, segundo os que se dizem civilizados, tem a sabedoria retirada da natureza, do culto aos seus deuses, da pureza que os leva a contatos com as forças da terra, das águas, do fogo. Estudamos e não aprendemos que o negro, o branco, o amarelo, o índio, todos são iguais. Estudar, então, para quê? Nossos olhos e mentes devem estar abertos para não fazermos distinção de raça. O aprendizado verdadeiro é o do amor a todos. O Evangelho tudo ensina, nada ficou sem explicação. Abram seus corações e mentes para o significado da vida. Reflitam que não valeria a pena a passagem pela terra se não fosse para aumentar o conhecimento, renegar mais influências, plantar, frutificar e colher. Só com as mentes e os corações abertos é que podem penetrar os fluidos de bondade, de doação, de luz, de fé, de esperança. Abandonem-se e deixem seus melhores sentimentos nortearem suas vidas. Sejam receptivos aos conselhos de quem lhes quer bem. Procurem extrair dos que já viveram o aprendizado para tornar sua vida melhor. Todos os dias são acrescentados fatos novos à sua vida. Todo dia é dia de mudança. Reformulem seus pensamentos. Deixem entrar experiências novas. Não se desgastem com lamúrias sobre sua condição física, material ou espiritual. A frustração pode ser substituída por trabalho, ajuda ao próximo, leitura, fé redobrada de que para tudo há uma solução. Se uma palavra, somente uma palavra que aqui foi dita, puder lhes servir de lição, aí a minha missão foi profícua. Não se acanhem quando a dúvida lhes surgir. Através da leitura, da atenção, ela pode se dissipar. A dúvida é saudável, é humana. A certeza é divina, é intuída. A certeza lhes dá forças. Aprimorem-se, reúnam-se, troquem ideias. Unam suas forças e o aprendizado será ameno. Fiquem na paz de Jesus, de São Francisco de Assis e daqueles que viveram nessa terra, orientadores de suas vidas e que continuam protegendo a todos. Então, vamos fazer nossa oração, unindo nossos pensamentos, levando a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo. Jesus querido, pedimos nesse dia que o nosso estudo, nossa ligação mental possa se refletir em mudança de atitude para nós. Que essa energia que geramos juntos possa envolver os nossos lares, nossos entes queridos e aqueles que estão enfermos. Vamos todos nós mentalizar, levar as melhores energias para eles, que eles tenham força, que nossos familiares também tenham forças nas dificuldades, que todos nós consigamos superar as dores, aquelas que vêm de fora
e aquelas que trazemos dentro de nós. Que Jesus seja sempre nosso modelo e guia, nosso exemplo, nosso irmão maior, sempre ao nosso lado. Que Ele possa nos envolver em luz e que tenhamos um bom entendimento do estudo de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, estamos dando continuidade ao estudo da Gênesis, entrando agora na parte dos milagres, alguns comentários sobre tudo o que aconteceu e com Jesus, né? Coisas maravilhosas que Ele fez, a maior parte delas explicáveis, mas que não deixam de ser fantásticas pelo nível de conhecimento, a força mental, a vontade e, sobretudo, o imenso amor desse Espírito, que é o nosso grande dirigente espiritual. Tudo que acontece na Terra, tudo de relevância, os grandes momentos da humanidade, podem ter certeza que lá está Jesus. E nós sabemos, de estudos anteriores, que passamos por essa terra por diversas vezes. Cada um de nós tem a história das suas reencarnações. E, pelo passado do planeta, sabemos que a maior parte dos espíritos que passaram por aqui são espíritos inferiores, que deixaram uma marca negativa em muitos casos, mas existem aqueles também que fizeram muitas coisas boas, que deixaram marcas extremamente positivas em todos os campos, né, da ciência, da sociologia, das relações humanas, mas, sobretudo, espíritos que se sacrificaram não só por suas famílias, mas pela humanidade. Nesse momento, nós que estamos aqui no estudo, acredito eu, já somos aqueles que buscam um rumo diferente. Aceitamos o que aconteceu no passado, porque não nos lembramos disso, e queremos olhar para frente agora. O nosso esforço é para a nossa reforma pessoal, reforma íntima, e todos nós queremos ser felizes, né? No fundo, é tudo isso que todo mundo quer isso. Ser feliz. E queremos também, nós sentimos uma força interior nos impulsionando para um contato maior com essas forças do universo, com forças mais elevadas, pensamentos mais elevados, sentimentos mais depurados. Então, esse esforço nosso precisa ser intensificado para nós matarmos em nós aquele homem velho que ainda traz vícios repetidos e nós quebrarmos esse psiquismo em que no nosso subconsciente nós ainda trazemos erros que nós temos repetido, que essas situações que nos levaram a estes erros, se elas se repetirem agora, que nós não erremos de novo. Esse é o grande momento dessa encarnação no planeta de provas. E a prova é justamente isso. Todos nós ficarmos de frente de situações em que antes nós erramos repetidamente. Muitas coisas nós já superamos, né? Nós temos que ter um pensamento positivo, mas ainda vamos ficar um bom tempo nesse processo de depuração de sentimentos, de elevação da nossa mente. Pensando lá em Jesus, muitas oportunidades foram dadas a todos nós. E muitas vezes nós não conseguimos perceber essas oportunidades. E saímos pelo mundo desperdiçando esforço, nos afastando da casa do Pai, nos afastando dessa lei de amor, e erramos. E cansamos de sofrer. E quando cansamos de sofrer, nós nos voltamos ao Pai. Queremos retornar para o seio do Pai. E nesse momento da humanidade, creio que muitas pessoas estão nessa situação, refletindo sobre a beleza da vida, de que os nossos erros são só nossos,
que nós não temos que ficar com sentimento de culpa, temos que superar as dores, as tristezas, e precisamos nos entregar a esse Pai amoroso que só quer uma coisa, que nós nos amemos. E por incrível que pareça, essa tem sido a nossa dificuldade. E quando nós retornamos ao Pai, Ele nos recebe de braços abertos. Esse Pai não é um Pai punitivo, não é aquele que quer o nosso mal, nunca, nunca. Ele sempre está de braços abertos quando nós mudamos a nossa atitude e quando nós desejamos voltar ao nosso psiquismo para as coisas elevadas da vida, para o amor. Eu vou passar para vocês uma parábola bem conhecida que retrata esse afastamento do Pai e depois o retorno. E a gente comenta depois um pouquinho essa parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou.
e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então nós assistimos essa parábola do filho pródigo, que retrata bem o momento que nós estamos vivendo, independentemente do nosso passado. Nós agora queremos retornar ao Pai. E não cabe aqui comentar em detalhes a parábola, é só esse detalhe da nossa predisposição agora de aceitarmos aquilo que é designado para nós. Todos nós temos uma programação reencarnatória, todos nós estamos aqui com um propósito. O plano de Deus para nós é muito maior do que nós conseguimos enxergar. Eu sempre comparo aquela criança que está indo à escola pela primeira vez e nem sabe por que está indo na escola. Ela não consegue se ver amanhã como um profissional, como alguém, quem sabe, que vai ser um PhD ou ganhar um prêmio Nobel, mas alguém que vai ter um destaque nas coisas que realizar em função de todo o aprendizado que começa com o primeiro dia na escola. Nós não estamos no primeiro dia da nossa escola da vida, mas nós já avançamos um pouquinho, porém ainda falta muito. E esse momento da humanidade, esse fim de ciclo que nós estamos vivendo, porque é um fim de ciclo, a transição planetária é o fim do ciclo de dor mais intensa, de provas e expiações, para início da fase de regeneração. E nós estamos nessa fase turbulenta, intermediária. Se tudo correr bem, se Deus quiser, numa próxima encarnação, já encontraremos um mundo bem diferente. Mas o momento é um momento de trabalho, é um momento que nós retornamos e temos que produzir. Então, essa encarnação, eu comparo com aquele que está na lavoura, plantando as sementes para colher depois. Agora, que essa plantação das sementes seja com alegria, sabendo que depois nós teremos abundância. E o sol nos castigando, o vento, a chuva, vamos encarar isso da melhor maneira possível. Tenhamos força, tenhamos fé. Jesus, que nos deixou essa parábola, ele está conosco, ele não nos abandona. E eu quis passar essa parábola, fazer essa reflexão, porque o início desse capítulo 15 nos fala da superioridade da natureza de Jesus. E isso é algo que vale a pena sempre repetir. Jesus não era apenas um homem inteligente, revolucionário, com ideias diferentes, que muitos historiadores veem assim, não conseguem enxergar do ponto de vista espiritual, como sendo o único espírito puro, perfeito, que existe no universo, né? Ele é o único puro e perfeito que nos visitou, ele não é o único do universo. Lembrando, novamente, eu repito muito isso aqui, da obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que diz que existe uma coletividade de espíritos puros, perfeitos,
Nas mãos deles estão as rédeas do universo, diz Emmanuel. E Jesus é um dos membros dessa coletividade, dessa comunidade divina, desses espíritos crísticos ligados a Deus. Então existe um grupo de Jesuses. Ele é o único desse grupo que veio à Terra. E ele é o dirigente do nosso planeta. Isso é uma informação que só a doutrina espírita nos dá e que é belíssima. Então, esse dirigente do nosso mundo, ele está interferindo diretamente nesse momento da transição. Existem movimentos acontecendo no mundo espiritual, não só de resgate, de retirada de espíritos que estão há muito tempo trabalhando no mal mesmo, sem reencarnar, para serem exilados, mas também a vinda de espíritos mais evoluídos de outros orbes, a convite de Jesus para encarnar na Terra e dar uma alavancada no progresso do mundo em todos os campos. Mas Jesus, entre nós, fez coisas que nós não compreendemos e entendemos como sendo um milagre. Eu vou ler, então, o item 1 do capítulo 15 e, finalmente, nós terminamos o capítulo 14, os fluidos, que eu comentei lá no início que eu iria ler todo ele, e li praticamente todo ele de ponta a ponta, coisa que eu não costumo fazer. Nesse capítulo 15, eu não vou ler todos os itens, mas vou pegar aqueles que eu considero assim mais importantes para formar uma ideia. Porque, no fundo, é isso que importa. Tirar dúvidas, passar aquilo que eu compreendo como sendo essencial para o bom entendimento do capítulo, e isso vocês sempre vão ter, tá bom? Então, superioridade da natureza de Jesus, item 1, lendo aqui, do capítulo 15, cujo título é Os Milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus. Os fatos relatados no Evangelho, que têm até agora sido considerados como miraculosos, pertencem, em sua maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Se os aproximarmos daqueles que são descritos e explicados no capítulo anterior, que é o capítulo dos fluidos, que fala da manipulação da matéria, então, do capítulo anterior, sem esforço se reconhece que há entre eles identidade de causa e de efeito. Quer dizer, esses fenômenos psíquicos, os milagres do Evangelho, os milagres que Jesus realizou, têm a ver com o capítulo anterior, que é a manipulação de fluidos. E o espírito superior ele faz isso, ele usa o conhecimento, ele usa a força mental para manipular fluidos. Mas faz isso num nível que, às vistas de um espírito inferior, é um verdadeiro milagre. É aquela história, né? Você pega um astronauta, um militar de hoje, todo bem equipado, e coloca na Idade Média, né? Uma pessoa com muito conhecimento. Imaginem uma sala de cirurgia moderna na Idade Média, fazendo transplante de coração. Imaginem o que os médicos da época, que faziam sangrias, por exemplo, o que eles iam achar daquilo ali? Eles veriam como um milagre. Não sei se eles entenderiam como sendo ciência. Então, com o avanço do conhecimento, você olha para trás, séculos atrás, esse conhecimento atual pode parecer um milagre, séculos antes. O próprio celular. Imagina um celular, se ele pudesse funcionar, né, no tempo de Napoleão. Né? Não precisa ir nem muitos séculos atrás. Seria, de repente, incompreensível para ele, para aquelas pessoas, um avião a jato, um caça, varando os céus da Europa na Idade Média, coisas assim. Então, Jesus é um espírito que está bilhões de anos à nossa frente, com um nível mental, conhecimento das leis naturais, tais que, às nossas vistas, tudo é milagre. E não deixa de ser um milagre, né? Mas o milagre da vida, de como nós, através do progresso, podemos nos desenvolver e chegar a um ponto desses. Isso é que é incrível. Então,
continuando aqui, a história nos mostra casos análogos em todos os tempos e em todos os povos, uma vez que desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos deverão ter se produzido. É certo que se pode contestar sobre este ponto a veracidade da história. Porém, hoje eles se produzem sob nossos olhos, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcional. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que ele é possível e submetido a uma lei, e que, portanto, não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já ouvimos, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético sobre as manifestações da vida espiritual durante a vida e depois da morte. Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e seu papel como força ativa da natureza. Conhecidos esses elementos e constatados os seus efeitos, sua consequência é fazer admitir a possibilidade de certos fatos que antes eram rejeitados, a menos que lhes atribuísse uma origem sobrenatural. Então, nós já falamos muito sobre isso aqui, no estudo do Livro dos Médiuns também, das mesas girantes, da movimentação de objetos, quando o espírito ele expande seu perispírito, mistura com fluidos do médium e, pela força da vontade, consegue mexer uma mesa, um livro, um objeto, o processo de materialização também, a função do ectoplasma, a importância do entendimento do corpo espiritual, da expansibilidade do corpo espiritual e pela vontade do espírito agregar matéria, enfim, tudo isso que o Espiritismo já explica, explica também certos fenômenos que, à vista de leigos, essas coisas parecem fantásticas, até impossíveis de acontecer, como a materialização de um espírito, de uma pessoa desencarnada, o que é possível, acontece, já aconteceu e é explicável pelas leis que nós conhecemos. Se não 100% explicáveis, nós entendemos pelo menos a base, o princípio daquilo. Bom, vamos para o item 2. Sem julgar em nada a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, e não o considerando, por hipótese, senão como um espírito superior, não se pode impedir que se reconheça nele um daqueles da ordem mais elevada. Justamente um desses que Emmanuel cita, né, dessa comunidade de espíritos puros, que já atingiram o cume da escala evolutiva, conforme nós entendemos. Mundos primitivos, prova, expiação, regeneração, mundo ditosos e os mundos celestes. Um processo que leva milênios ou milhões de anos, em que o espírito atinge uma condição tal de conhecimento, de amor, de virtudes, que ele se integra com a força criadora de tudo, com o próprio Deus, e realiza coisas que às nossas vistas são muitas vezes incompreensíveis ou consideradas milagres. Pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação neste mundo não podia deixar de ser uma das missões que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade, para a realização de seus desígnios. A supor que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus, para transmitir sua palavra, seria mais que um profeta, pois seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Então, Jesus encarnou, ele era de carne e osso. Ele não precisava mais encarnar, está há séculos, milênios sem reencarnar, porque no fim da jornada evolutiva, um espírito puro não precisa mais passar por reencarnações. Então, como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais que na vida corporal, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus, isso aqui está em negrito, sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito,
que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Ou seja, Jesus não era o corpo dele que tinha algo diferente do nosso, alguma ascendência. Era a natureza do corpo espiritual dele, formado das partes mais puras, dos fluidos mais puros do nosso mundo. E a sua imensa força mental, conhecimento acumulado, vontade extrema, extremo amor e ligação com Deus, com o Criador. Sua alma não devia estar ligada ao corpo senão por laços estritamente indispensáveis. Constantemente separada, ela devia lhe dar uma vista dupla, não só permanente, como também de uma penetração excepcional e, por outro modo, muito superior àquela que se encontra nos homens comuns. O mesmo devia acontecer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade de tais fluidos lhe dava um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Que Jesus, impregnado dos melhores fluidos, com seu amor imenso, conhecimento de todas as leis, realizava fenômenos, curas, que até para nós que compreendemos como ele fez isso, não deixa de ser fantástico pela qualidade, pela diferenciação que existe entre uma ação de um espírito desse e qualquer médium que tenha qualquer capacidade na Terra. Nas curas que operava, agia como médium? É uma pergunta. Ele agia como médium? Aliás, Jesus, alguns falam assim, é médium de Deus. Não é, Jesus não, na verdade, ele tem o potencial para fazer tudo o que ele precisa. Ele já é um espírito próximo desse Deus. Alguns falam assim, de forma figurada, que Jesus é médium de Deus, ou seja, nenhum espírito vai ensinar nada a Jesus, só Deus. Ou algum espírito que seja superior a ele, mas que nós não conhecemos. Mas não vamos abordar isso aqui. Ou seja, Jesus tinha tudo o que ele precisava, ele não precisava ser médium. Mas, por uma questão até instrutiva, ele dizia, eu faço a vontade do meu Pai. Meu Pai quer que eu faça, né? Mas não precisava Deus fazer, ele mesmo fazia. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos encarnados. Ora, o Cristo não tinha nem necessidade de assistência, que eu acabei de falar. Ele que assistia e auxiliava os demais agia por si mesmo, em vista de seu poder pessoal, tal como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Aliás, qual seria o espírito que ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, era o médium de Deus. Nesse sentido, porque com a força, a capacidade, a elevação dele, só se viesse algo de Deus para colaborar no seu esforço, talvez, de realizar algo que fosse necessário para nós. Porque Jesus tinha toda a potencialidade. Imaginem um de nós dizer assim para Jesus, não, Jesus, não faz assim, não. Eu tenho uma maneira melhor de fazer. Nananinaná. A gente não vai poder fazer isso não, porque ele sabe tudo e nós temos que, nesse caso, abaixar nossa cabeça com bastante humildade, né? E reconhecer essa superioridade de Jesus. E aí vem uma série de milagres que eu proponho que vocês leiam, são vários deles. Eu estaria aqui repetindo coisas que vocês podem ler, eu só vou destacar alguns, tá bom? E o objetivo do estudo é esse, é vocês lerem, sempre vocês lerem, tirarem as dúvidas,
nesse estudo aqui, eu não estou seguindo todos os capítulos de ponta a ponta. Então, eu escolhi aqui A Estrela dos Magos. No meu livro é a página 264. Então, o que é que fala? O item 4, Estrela dos Magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que tinham vindo adorar a Jesus, que ela se deslocou diante deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. A questão não é de saber se o fato relatado por Mateus é real, ou se não é apenas uma imagem para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa para o lugar onde se encontrava o menino, pois não existe nenhum meio de verificar o assunto. Consideremos se é possível um fato dessa natureza. Uma coisa certa é que, em tais circunstâncias, a luz não podia ser uma estrela. Assim se podia pensar numa época em que se considerava as estrelas como pontos luminosos, fixos no firmamento, os quais podiam cair sobre a terra. Não hoje, quando se lhes conhece a natureza. Quer dizer, naquele tempo que se achava que havia uma abóbada com pontinhos de luz, que um daqueles pontinhos podiam cair, eles podiam acreditar que um daqueles pontinhos, que eles não viam como estrelas, como astros, como nós vemos hoje, que aquele pontinho podia guiar os magos até lá. Então não era uma estrela se deslocando. Nem por isso deixa de ser uma coisa possível a aparição de uma luz com aspecto de uma estrela, mesmo que não tenha a causa que se lhe atribui. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Diversos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não têm outra causa, e esta causa nada tem de sobrenatural. E ele encerra aqui essa análise da estrela, né? Estrela dos magos. Então, aquela estrela não era uma estrela, embora a gente use esse termo. E ele está dizendo aqui, olha, pode ser um espírito de muita luz que se movimenta, aparece para indicar aquele local ou por outro objetivo qualquer e vai até lá. Eu tenho, assim, um pensamento de que é bem possível que tenha acontecido, certamente aconteceu, o seguinte: Jesus é membro de uma coletividade de espíritos puros, perfeitos, espíritos que são pura luz, né? E com certeza, quando Jesus resolve encarnar para deixar o exemplo, esses espíritos se reuniram. Imaginem o que não deve ter acontecido do lado espiritual da Terra. O governador espiritual do planeta, que está há bilhões de anos, que ajudou a formar o planeta, ele forma um corpo para encarnar. E ele se faz carne, né? É como se Deus realmente tivesse vindo à Terra. Jesus não é Deus, mas simbolicamente um desses espíritos ligados a Deus. É um evento cósmico isso, né? A galáxia inteira e outras devem ter ficado sabendo, olha, o espírito tal que coordena aquele planeta Terra vai reencarnar. Então deve ter vindo um grupo enorme de espíritos de muita luz aqui na Terra, e esses que dirigem os mundos, que se comunicam para assistir o nascimento de Jesus. Então, realmente, pelo que fala aqui Kardec, como uma das possibilidades, é possível que um desses espíritos, ou um grupo de espíritos, né, tenha surgido e aparecido como essa luz que vai até onde Jesus iria nascer. Tá? Então, isso é uma possibilidade. E assim, cada fenômeno que aconteceu, a vista dupla, o beijo de Judas, a pesca milagrosa, as curas, o cego de Betsaida, tudo isso vai sendo, os 10 leprosos, o paralítico, vai sendo assim relatado e descrita qual seria a possibilidade de algo que tenha acontecido ali. Outro evento é a cura do cego. Essa é importante a gente relatar.
no meu livro, a página 275. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde o seu nascimento. Cego desde o nascimento. E seus discípulos lhes fizeram essa pergunta: Mestre, a causa deste homem ter nascido cego é o pecado dele ou de seus pais? Porque se acreditava que a pessoa podia sofrer pelo mal que fez ou pelo mal que os pais tinham feito. E se eles acreditavam que ele nasceu cego por um mal que ele fez, esse mal só pode ter sido em outra vida. Porque os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. Gilgul Neshamot, transmigração de almas, é a palavra em hebraico para reencarnação. Jesus lhes respondeu: não é que ele haja pecado antes de nascer, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. Jesus está dizendo aqui, esse homem não nasceu cego por um problema, uma necessidade reencarnatória. Ele é um missionário, é para que se mostre através dele o poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, depois vem a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, cuspiu no chão e, tendo feito lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego e lhe disse: Ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, pois, lavou-se e voltou com vista. Então, eu vou reduzir aqui e dizer o seguinte, que Jesus ali estava manipulando fluidos, ele provavelmente reconstituiu a retina ou um nervo óptico, e aquele cuspe não deveria ser cuspe, ali já é matéria misturada com a terra, com a força mental, o conhecimento, como se fosse um grande alquimista, né? Jesus reintroduz a matéria que aquele homem precisava para recompor a visão. Esse homem vai até os doutores da lei, que não aceitam que ele tenha sido curado, chamam os pais dele, que confirmaram que ele era cego. Então Jesus ali mostra para os doutores da lei que o que ele estava fazendo era a realidade. Mas eles, cegos no seu orgulho, não aceitam isso. Eu vou passar bem rapidamente esse vídeo, que é um vídeo de 2 minutos e 42 segundos, a cura do cego, e voltamos já para encerrar, porque o nosso tempo já está no finalzinho. Então assistam o vídeo. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé.
Bom, pessoal, vocês assistiram então o vídeo da cura do cego, manipulação de fluidos, vontade. Eu já tinha mostrado esse vídeo antes, ele não está agora, não mostrei integralmente, porque ele vai até os doutores da lei, peita os doutores da lei, o que mostra que era um missionário. Ele simplesmente não fica curado e vai embora, não. Ele ainda volta lá junto aos doutores da lei, e é pressionado, daí chamam os pais dele, ele volta lá de novo. Então mostra que era alguém preparado para aquilo ali. Então eu repito, peço que vocês leiam os milagres, né, que são descritos aí, e qualquer dúvida me mandem pelo e-mail contato@map.org.br, assunto a Gênese, ou nos próprios comentários. Alguns deles que vocês queiram que eu destaque, no próximo estudo eu vou pegar os comentários de vocês, aquilo que vocês precisarem, aí eu destaco algum dos que eu não li aqui, porque são vários, viu? Eu não estou lendo, porque eu não acho que vai ser muito produtivo ou que vai animar muitos de vocês eu ler cada um deles. Então eu vou passar no próximo estudo por a teoria da presciência, é o capítulo 16, nesse aí nós vamos demorar mais um pouquinho, mas estou à vontade para comentários sobre esse capítulo 15 dos milagres. Então, eu agradeço pela atenção de todos, pelos comentários, e queria falar para vocês, nesses tempos que nós estamos vivendo, para vocês terem bastante fé, bastante força, busquem o equilíbrio através do estudo, boas leituras, através da oração. Acreditem em Deus, mas acreditem em vocês, porque se há um milagre no nosso mundo, são os espíritos, são vocês, todos nós, filhos de Deus, o grande milagre da vida que não se encerra com essa matéria aqui. Então, que essa vida milagrosa nos acompanhe, que sejamos trabalhadores do Cristo nesse momento de transição e que a nossa força, a nossa fé ajude a outros que nos cercam. Então, um grande abraço para todos, um beijo, tudo de bom, paz e luz, paz e bem, paz, muita paz.